vamos entrar aí numa parte que é interessante, calhar, fazermos esse gancho, que é a questão da violência e de que muita gente defende que a violência, a nossa, do dia a dia, está muito ligada ao facto de termos cada vez mais pessoas a jogarem jogos de computador e os jogos serem cada vez mais violentos. Diz-me a tua opinião acerca disso. Então, Senti alguma revolta aí. sim, com certeza. Cara, é o seguinte, eu eu acho assim, escolheram um bode expiatório para dizer que, os jovens são violentos, ou porque jogam videogames, então o cara foi, no cinema e matou não sei quantas pessoas porque jogava Call of Duty, por exemplo. Isso aí é o maior absurdo e maior balela que tem. Se o cara faz um ato desse, é porque o cara já tinha algum problema, né, e era isso, não foi um jogo que influenciou o cara não, o cara já tinha problema para poder fazer esse tipo de coisa. E o interessante é que as mesmas pessoas que falam isso, é que os jogos e tal, acabam defendendo, por exemplo, filmes que tem filmes extremamente violentos, muito mais, do que jogos, e pronto, e fica por isso mesmo, e ninguém reclama, não fala nada. O único filme que eu lembro que reclamaram, que falaram mal, foi Matrix, porque o cara que matou várias pessoas, não sei se foi no Brasil, se foi nos Estados Unidos. O cara entrou numa sessão de cinema e estava vestido como se fosse de Matrix, vamos dizer assim, com sobretudo, e atirou em muita gente. Tá, foi o filme Matrix que fez isso. Mas o restante foi tudo, relacionado aos jogos. Eu lembro que tinha um jogo, uma das primeiras coisas que aconteceu, assim, que eu lembro, foi, acho que foi nos anos 90, acho que foi no final dos anos 90, que tinha um jogo chamado, acho que era Inferno era Hell, eu não lembro. Mas era tipo um RPG, e que o tema era bem gore, assim, você tinha que matar os demônios e tal, não sei o quê. E teve um episódio que um rapaz, um adolescente, ele acho que matou alguém, ou violentou, não sei, foi alguma coisa assim estranha. Aí disseram: "Não", aí viram que ele jogava esse jogo, então disseram: "Ah, não, foi culpa dos jogos, que fizeram que ele fez isso por causa do jogo". E de lá pra cá sempre tem alguém que fala na questão de violência dos jogos. E eu acho um absurdo. Um absurdo, porque a gente é exposto a vários tipos de violência todos os dias, né, seja filme, seja noticiário, eh, seja desenho, anime, qualquer coisa do tipo. Mas sempre os jogos são culpados, porque, tipo, escolheram um bode expiatório para acusar, né. Então eu acho maior balela e maior, eh, conversa fiada, Sim. esse tipo de coisa. Acho um absurdo, eu fico revoltado, assim, também. Porque, tipo, tem muita coisa boa nos jogos e que não é exaltada, vamos dizer assim. Porque jogo não é só diversão, né, jogo é você ter uma história, você tem uma interação, por exemplo, Age of Empires, né. Age of Empires, para quem jogou, para quem gosta, inclusive vai sair o 4, né, acho que esse ano ainda sai o 4. Você aprende muita história. Eu também sou fã. Então você aprende muita coisa. Você aprende muita história e se interessa por esse tipo de coisa. Uma coisa, por exemplo, muitos da minha época aprenderam inglês através dos jogos, né? Foram forçados a aprender inglês porque você não via jogo em Traduzido, português, exato. não tinha o jogo traduzido, eram poucas exceções. Por exemplo, no Brasil tinha a Tectoy, que era responsável pela Sega no Brasil, Uhum. ela pegava e fazia um mod, vamos dizer assim, um jogo americano, e eles, colocavam um mod por cima. E um bem famoso é o da Turma da Mônica, que é aquela banda desenhada, eu acho que tu deve conhecer, Sim, sim, conheço. Turma da Mônica. E tinha um jogo que eu acho que era o Wonder Boy do Master System, e eles simplesmente pegaram o Wonder Boy e fizeram um mod por cima e fizeram um jogo da Turma da Mônica. Era engraçado porque trocaram Mudaram os trocaram sprites e pronto, está a andar. mudaram os sprites. Então pegaram, tipo, o sprite do Wonder Boy, que era o principal,
E colocaram a Mônica, só que a Mônica enfrentava dragão, enfrentava monstro, que não tinha nada a ver com a história da Mônica. Mas era muito divertido porque você estava jogando um jogo que era é brasileiro e tal. E tinha, inclusive, tinha os menus que eram em Era um português e remake, tal, pá, não então percebes nada disto. era tipo. Eles mascaravam mesmo, trocavam as sprites, traduziam o jogo e pronto. E fazia muito sucesso. Eu te falei do Odyssey, que foi meu primeiro videogame. Eles não chegavam a fazer os mods, assim, mas o que é que eles faziam? Eles pegavam um jogo e trocavam o nome do jogo para personagens conhecidos no Brasil. Tinha um programa que era muito conhecido no Brasil, que era os Trapalhões, e tinha uns personagens, e tinha eu acho que até vieram fazer um tempo. Eles vieram para cá, para Portugal, nos anos 80. Fizeram alguns programas na TV portuguesa, que era o Didi, Dedé, o Mussum. Tinha um jogo de Odyssey que era Didi na Mini Encantada. Era um personagem com a picareta na mão e ele saía quebrando as pedras e subindo as escadas. Então era tipo um Donkey Kong diferente. E só que o nome em inglês era completamente diferente. E eles pegavam o que eles faziam? Eles faziam a arte, contratavam as pessoas para desenhar a arte, colocavam o Didi, que era conhecido no Brasil todo, e inventavam um nome qualquer. Era Didi na Mini Encantada. Aí tinha outro que era de nave espacial, que era o Senhor das Trevas, tudo em português. Porque eu acho que era a Philips que fazia a importação e fazia a montagem do videogame lá no Brasil. E eles aproveitavam quando iam lançar os jogos, eles contratavam as pessoas para traduzir os manuais e para desenhar. E aproveitava e trocava o nome do jogo também. Aí era essa forma de fazer sucesso e de poder vender os jogos. A gente estava no assunto e foi para outro, né? Mas tudo bem. Sim, não, mas não vou, não vou. Isto é tudo sobre isso, não é? É seguir o caminho. Não tens nenhum jogo que Portugal seja mais representado? Sim, acho que no Age of Empires eu acho que tinha O Age of algumas. Empires, o dois O 2 tens eu acho português, que sim. tem. Tem Tens os os portugueses, portugueses. sim. Eu acho que tem a parte de missão Aliás, a missão e. toda, a grande parte do modo história é com os portugueses. Pois. É com os portugueses, já, por acaso. Bem visto, bem apanhado. Eu tenho aqui o Age of Olha aí, Empires ó. 2 para jogar live e não me lembrei disso. Questão de Portugal e tal. Tinha um jogo que eu jogava bastante, que era um jogo de computador, também final dos anos 90, que era chamado L-Foot. Hum, E que eu acho que era daqui de Portugal, eu joguei porque bué. lá no Brasil a gente jogava, mas tinha a questão da língua, algumas palavras diferentes, tipo equipa, né? Que no Brasil a gente chama equipe e aqui equipa. Foi um jogo de muito sucesso, até porque era um jogo que era fácil de piratear, vamos dizer assim, você copiava no disquete e dava pro seu amigo e tal. Era muito divertido porque a gente juntava às vezes na casa de um amigo que tinha um computador, sei lá, juntava 8 pessoas e cada um montava seu time e ficava os 8 na frente daquela tela de 14 polegadas esperando a sua vez para jogar. Era muito divertido. Eu me lembrei que era em português de Portugal e que fazia muito sucesso nessa época. É engraçado, o Deadmaster falou aqui da questão do GTA. E o GTA nos Estados Unidos teve, e no resto do mundo também, mas nos Estados Unidos não só isso, mas também, por exemplo, Hillary Clinton tentou de certa forma sabotar o jogo. Acho que ele ainda teve uns tempos fora das prateleiras, depois lá conseguiu voltar. Mas assim, uma Uhum. coisa assim um bocado rebuscada, não sei se até porque eles no GTA 4 a Estátua da Liberdade está com a cara de Hillary Clinton. Hum, E tem o café quente, que era o hot coffee, o modo hot coffee, o famoso modo hot coffee do San Andreas. Esta questão aqui da violência dos jogos, a violência que está implícita e que leva, entre aspas, as crianças e os jovens a fazerem este tipo e os adultos a fazerem este tipo. Epá, não ia dizer estupidez, mas uma pessoa com um problema não é uma pessoa estúpida, mas sim, sim. vamos lá ver. Aqui a questão é, eu não tenho filhos, né? Mas tu tens filhos e certamente vais conseguir responder esta Sim. pergunta com mais facilidade. Tu alguma vez irias entregar na mão do teu filho um jogo como o GTA para o teu filho jogar? Não, aí justamente assim, apesar de acreditar, né, essa questão de que os jogos não necessariamente trazem a violência ou fazem alguém cometer algum ato violento, mas há certas coisas que crianças não devem ser expostas em determinadas idades. Então eu procuro respeitar muito a questão da, por exemplo, indicação de filme, de idade, por exemplo. Se o filme falar não,
acima de 14 anos, acima de 16 anos, meus miúdos, o mais velho tem 13, eu não vou mostrar. Eu sei que tem muita coisa que ele tem acesso com os amigos e tal, esse tipo de coisa, Claro. mas a gente sempre tá ligado ali. Porque, por exemplo, tem violência extrema, cenas de sexo, por exemplo. Eu não quero que os miúdos tenham acesso a isso. Eu espero que eles tenham numa idade mais apropriada, que a gente possa conversar sobre isso e discutir. Porque nisso, assim, eu sei que algumas coisas podem traumatizar, vamos dizer assim. Né? Eu não acredito que a culpa, como as pessoas que cometeram esse tipo de coisa, de assassinato, de fazer besteira, de sair roubando, é porque já tem alguma predisposição a isso. Né? Aquilo ali foi mais um gatilho de, eu vou tentar fazer dessa forma, ou enfim. Isso aí a pessoa pode ser influenciada por um livro, pode ser influenciada por um jogo, pode ser influenciada por um filme ou qualquer outra coisa. Se tem muito mais acesso, muito mais fácil a uma TV, por exemplo, do que a um computador e a um videogame. Então, na TV a gente está exposto a muita coisa. Sim. Então, eu não coloco. Os miúdos sabem que existe GTA, até porque vê muito meme na internet, muita coisa, mas eu não deixo jogar e não deixo. Fico meio que vigiando mesmo, né? Até próprios canais de YouTube, às vezes eles estão assistindo algum canal do YouTube e eu também vou e faço essa censura, porque eu sei que é importante ter esse controle na questão da idade, entendeu? Porque eles precisam ter responsabilidade, eles precisam saber como é que as coisas funcionam, para eles não terem uma ideia errada de violência ou ter uma ideia errada sobre sexo, por exemplo. Então acho que é importante ter esse tipo de controle. Sim, olha, o Borges por acaso mencionou aqui como é que se chamava o Doom no Brasil. Terá sido um dos jogos com mais objeção política. É provável, o Doom era violento. O Doom e o Quake. O Quake também era violento. Sim, tinha o Doom, tinha o Duke Nukem 3D, Yeah. que era um da época, fez muito sucesso na época também. E o Quake também, que o Quake acho que foi no começo dos anos 2000, né? Falando de jogo violento, teve um que teve muita polêmica também no Brasil, e acho que nos Estados Unidos também, em todo canto. Carmageddon, eu acho o Carmageddon. nome. Isso é tão velho. E o táxi, como é que se chamava aquele do táxi? Aquele também, como é que era? Era um jogo que tu eras taxista. Pessoal, se alguém esse do aí chat se lembrar desse eu não lembro desse do jogo, taxista, não. acho que foi dos primeiros jogos que era permitido atropelar pessoas. Eu lembro que o Carmageddon praticamente você ganhava pontos se você atropelasse. Exatamente. Era bastante violento e É o Taxi Driver, disse o Deadmaster. Taxi Driver. Podias andar como teve a querias. polêmica, foi proibido esse jogo e é engraçado porque quando proíbem, as pessoas vão mais atrás ainda para saber por que proibiram e começam a jogar mais. É uma propaganda pro próprio jogo. Eu lembro que tinha um jogo também, que era o The Immortal, que era um jogo de dungeons também, mas era tudo pixelado, claro, mas era violento também, que você era um mago e você soltava a magia num inimigo, o inimigo explodia, coisas desse tipo. Tinha o Diablo o primeiro Diablo acho que foi em 97, 98, não lembro. Mas também já era violento também, já tinha um gore assim, maior. Mas eu creio que todos esses assim já tinham uma censura na época. Porque nem sempre os jogos tiveram censura, né? A censura, eu não lembro quando veio, mas foi logo no começo da indústria de jogos. É justamente isso. Eu sei que eu não acredito que fazer alguém a ter um ato de violência, também não quero expor. Não pela questão da violência em si, mas nos assuntos em geral. Tanto a violência física como talvez a violência psicológica ou até a questão sexual também. Meu relacionamento com jogos é mais ou menos como, por exemplo, a relação com artes marciais. Eu gostava de fazer artes marciais desde criança, então eu passei por várias, mas nunca arrumei uma briga e nunca machuquei ninguém, nunca bati em ninguém, porque é justamente isso, a questão de você ter o sentimento de responsabilidade daquilo ali. Numa arte marcial, por exemplo, você treina, você sabe que você pode machucar alguém. E isso era uma coisa que era sempre ensinada. Né? E eu sempre levei muito a sério desde de pequeno. Em relação aos jogos, é a mesma coisa. É um momento de você extravasar, você fazer, não necessariamente o que você tem vontade, mas você de provar algumas coisas que na vida real não seria possível e que não necessariamente aquilo vai te dar prazer em, por exemplo, em querer bater em alguém ou dar um tiro em alguém. Isso aí acho que são coisas completamente diferentes e que eu acho que a maioria das pessoas sabem separar isso. Por exemplo, paintball. Gostava muito de paintball, nunca mais joguei, mas gostava muito. Também. Saia todo roxo, né? De bolota roxa. Mas eu nunca que ia pegar numa arma pra atirar em alguém ou fazer esse tipo de coisa. Mas atenção, lá está, o paintball, como o airsoft, é um jogo. Pois. E tu tens a arma na tua mão. Ainda mais o airsoft, que tem armas reais ou trabalhadas de forma real, são mais perto da realidade. Tem uma outra diferença, por exemplo, eu sei que por exemplo há armas que são tão idênticas que têm, por exemplo, uma identificação qualquer na própria arma, caso a polícia te mande parar, tu possas dizer que aquilo é uma arma de airsoft, por exemplo, estás a ver? São tão idênticas que tens que ter aquela marca para provar que ela é de airsoft e não é real.